Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, a Física por Cavalari. Para quem não me conhece, meu nome é Micael Cavalari de Oliveira e esse aqui é o nosso curso de Física Básica para o ensino médio e vestibulandos e também para as pessoas que querem aprender um pouquinho dessa ciência. Então hoje, né, o assunto é gráficos. Na verdade a gente vai fazer uma análise gráfica, né, completa a respeito de movimento uniforme. No próximo vídeo, que eu acho que vai ser dividido em dois, vai ser de movimento uniformemente variado. Beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai discutir bastante a ideia do gráfico, né? Como que a gente pode fazer uma análise gráfica através da ideia de movimento uniforme. Beleza? Então vamos lá. Só vamos relembrar algumas coisinhas, que é o seguinte. Quando a gente fala de movimento uniforme, a gente está se referindo que a velocidade ela não está variando com o tempo. Ou seja, a velocidade ela é constante, ok? Ela é constante. Beleza? E a partir disso aqui você consegue tirar, né, a ideia de que a aceleração ela é nula, né? E também a função horária da posição, que é igual a S0 mais VT. Beleza? Que essa aqui é a função horária da posição, ou a função horária do espaço, não é mesmo? Beleza, o nosso estudo inicial vai ser baseado nesse cara aqui. Então a gente vai analisar um gráfico da posição em relação ao tempo. Bora lá? Bora começar então. A gente tem o seguinte. Beleza, então a gente tem um gráfico da posição em função do tempo, né? Lembrando que movimento uniforme, por que movimento, né? A palavra movimento dá a ideia de que a minha posição ela está variando com relação ao tempo para um determinado referencial, beleza? E também é uniforme porque a sua velocidade ela é constante, você não tem a variação da velocidade, por isso que não é um movimento variado, né? Então, desculpa. Então a ideia é o seguinte: a velocidade não, a posição, ela, né, ela varia com relação ao tempo e a função de tempo, né, é de primeiro grau, é uma função afim. Lembra a ideia de função afim? Vamos pegar um pedacinho aqui e vamos relembrar rapidamente. Uma função de primeiro grau é dada por ax mais b, onde a é o coeficiente angular, ok? E o b é o coeficiente linear. O b, né, a gente pode falar que ele é onde corta, né? Se você pega uma função f de x com relação a x, e aí, por exemplo, é uma reta, né, porque é uma função afim, você tem esse cara aqui que é justamente o bzinho, né, que é onde corta no eixo da vertical. E aí, cara, essa ideia do coeficiente angular é justamente a relação, né, é justamente com o ângulo θ, que na verdade o meu coeficiente angular é igual a tangente de θ, que é igual, você pega ali num determinado ponto, né, dá essa ideia aqui. Lembrando que isso aqui é igual a y. Beleza, então você consegue determinar, né, você pega uma variação ali e beleza. Bom, a ideia aqui, né, para o gráfico da posição com relação ao tempo de um movimento uniforme é basicamente a mesma. Você tem um ponto S0, né, que é quando meu T0 é igual a zero, por isso que ele é justamente na minha vertical, né, é justamente onde corta essa reta. Não faz sentido eu olhar essa parte do gráfico, né, porque eu não tenho tempo negativo. Beleza? Então não faz sentido, a gente só olha ali para o primeiro e para o quarto quadrante, né? Beleza, então show de bola. Então, a posição ela está variando linearmente. O que isso significa? Significa que a cada tempo que passa, né, você vai ter uma posição diferente, né? Então, por exemplo, pegar um S qualquer para um tempo qualquer. Você tem esse cara aqui, né? E tá variando de forma linear. Então essa reta ela tende, né, ao infinito, enfim. Mas a ideia aqui é a gente pegar justamente esse cara aqui. Quando eu analiso, veja só,
quando eu analiso, deixa eu pegar até outra cor. Então, quando eu analiso esse ângulo, né, que eu vou chamar de θ, então quando eu analiso o θ, eu vou ter o seguinte, esse cara vale S menos S0, ok? Que é a posição final menos a posição inicial. É a posição final com relação ao instante aqui, tá? Beleza? E a S0 porque é justamente onde está para o meu instante t igual a zero. Tranquilo a ideia? Beleza. Então, cara, a gente vai ter também esse camarada aqui, que nada mais é do que t menos t0, só que esse t0 vale zero. Quando a gente analisa a tangente desse cara, então, quando a gente olha para a tangente de θ, isso aqui é a mesma coisa que ΔS sobre ΔT, que é igual a S menos S0 sobre T menos T0. Só que esse T0 vale zero, né? Então, eu já vou simplesmente pegar e dividir por T menos zero, que é igual a S menos S0 sobre T. Isso aqui, né, o que que significa? Significa que esse valor, esse resultado, nos dá a ideia de velocidade. Então, eu posso falar que isso aqui é análogo, né? A tangente de θ é análogo à velocidade. Tudo bem? Então, eu posso falar que essa inclinação, a inclinação dessa reta é justamente a velocidade. Beleza? Então, essa é a nossa ideia, que a gente consegue tirar do gráfico. Tudo bem? Do coeficiente linear. Ou seja, a minha velocidade, né, deixa eu colocar aqui, esse cara aqui é meu coeficiente linear e esse cara aqui é meu coeficiente, perdão, aqui é coeficiente angular, tá? Coeficiente angular, e esse cara aqui é o coeficiente linear, beleza? Então, esse aqui é meu coeficiente linear e esse aqui é meu coeficiente angular. Beleza, o que que a gente pode tirar de conclusão dessa ideia? Né? É o seguinte, cara, você pega um gráfico lá, que pode aparecer nos vestibulares, por exemplo, a gente vai ter o seguinte. E é isso que é o importante, a gente entender. Né? A gente tem aqui a posição, né? Eu vou dar alguns gráficos de... alguns gráficos da posição, né? Só que para diferentes móveis, tudo bem? Ambos estão saindo do repouso, né? Mas a ideia é a seguinte. A pergunta que eu vou, que eu quero questionar aqui, né? O que eu quero questionar aqui é o seguinte: qual desses móveis qual desses móveis é o mais rápido, né? O móvel 2, o móvel 1 ou o móvel 3? Opa. Ou o móvel 3. Qual deles é o mais rápido? Esse é o meu questionamento. Você pode se perguntar, se eu pego num certo instante t, né, a análise que a gente poderia fazer é a seguinte, eu pego no mesmo instante, então aqui está no mesmo instante, né? Beleza. Se eu pego esse mesmo instante, eu consigo perceber que a posição desse cara é maior, que eu vou chamar de S1, é maior que S2, que por sua vez, cara, é maior que S3. Então, como eu tenho essa posição, ou seja, como eu tenho que S1 é maior que S2 e que por sua vez é maior que S3, significa que dentre esses três móveis, aquele que possui a maior velocidade é justamente esse cara aqui. Porque a taxa de mudança da posição ela é muito mais rápida. Por quê? Vamos mudar agora os ângulos, né? Eu vou chamar esse cara, eu vou falar que esse cara aqui, o móvel 1, o ângulo de inclinação dele, né? Esse cara aqui é θ. O do móvel 2 vai ser alfa. E o do móvel 3 vai ser beta.
O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a tangente de θ é maior que a tangente de alfa, que por sua vez é maior que a tangente de beta. A análise aqui, né, o que a gente tem de importante é o seguinte. A tangente, a gente sabe, né, que a tangente de um ângulo, por exemplo, a tangente de θ vai ser a variação daquele cara, né, com relação ao tempo. A gente pode perceber o seguinte, que essa variação no intervalo de tempo, eu peguei o mesmo intervalo, ok? Que é esse cara aqui, eu peguei o mesmo intervalo de tempo, tudo bem? Não alterei, ele é constante, considerei ele como um constante ali, eu peguei o mesmo ponto. Beleza, mas quem que está variando? A posição. Se a minha posição ela é maior, então significa que a minha tangente de θ ela também é maior. Isso implica, né? E como a tangente de θ é a mesma ideia de velocidade, que é justamente essa taxa, né? A velocidade, então eu posso afirmar com certeza que V1 é maior que V2, que por sua vez é maior que V3. Tudo bem? Então essa é a ideia. V1 é maior que V2, que é maior que V3. Ou seja, o móvel 1 é mais rápido. Que o móvel 2 é mais rápido que o móvel 2 e mais rápido é mais rápido que o móvel 2 e 3. Beleza? E o 2, por sua vez, né? Ele é mais rápido que o móvel 3. Tranquilo, pessoal? Essa é a ideia. Beleza? Quando eu analiso o meu ângulo de inclinação dentro de um movimento uniforme, essa é a ideia. Tranquilo? Bem de boa, né? Então eu poderia dar diferentes camaradas aqui, né? Que vai ter apresentar diferentes ângulos de inclinação. E aí eu posso dizer se aquele imóvel é mais rápido ou mais devagar. Só uma dentro aqui, né? Que é o seguinte. Quando eu tenho uma inclinação desse tipo, né? Por exemplo, tenho esse camarada aqui, né? Aqui é S0. Aqui é T, né? Quando eu tenho essa inclinação, o que isso quer me dizer, né? Então, se eu chamar isso aqui de gama, se gama é maior que 90 graus, mas gama também é menor que 180 graus, ou seja, o que eu quero dizer é que ele esteja no segundo quadrante do ciclo trigonométrico, né? O que isso quer dizer, né? Que 90 graus, gama, ok? O que isso quer dizer? Que o camarada, né, a nossa tangente, ela vai ser, nesse caso, né, a tangente de gama, ela vai ser menor que zero. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que ela vai ser negativa. Isso você tira do ciclo trigonométrico, tranquilo? Então essa aqui é só uma observação para vocês tomarem cuidado, beleza? A nossa tangente de gama, nesse caso, vai ser negativa, né? Porque você pega o ciclo trigonométrico para tangente, né? Aqui está a tangente. Aqui é negativo, né? O segundo quadrante é negativo, então eu estou pegando esse intervalo aqui, né? Estou pegando daqui até aqui. Então, se eu pego um valor aqui, que eu vou chamar de gama, eu vou ter o valor o quê? Justamente negativo. Tudo bem? É essa a ideia. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Beleza? Então, show de bola. Então, só tomar cuidado. Só tomar cuidado e ter essa observação em mente. Beleza, pessoal? Então, a análise ela é bem simples, né? É tudo a ideia, né, de função de primeiro grau, né? Beleza. Agora vamos analisar o gráfico, né? O próximo gráfico vai ser o gráfico de velocidade
em relação ao tempo. E aqui a gente vai ter algumas observações também a serem feitas, né? Que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então vamos lá. O principal detalhe desse tipo de gráfico, né? Então vamos lá. Eu tenho VT. Beleza. E eu tenho tempo aqui. A velocidade, em função de t, ela é constante, então vai ser apenas um certo v ali. Que isso aqui ela é constante. Beleza, então significa que esse cara está aqui, ó. Tudo bem? Beleza. Percebe que a área, né, a área desse camarada, da posição em relação ao tempo, não tem um significado físico. Porém, para velocidade, tem um significado físico. E esse significado físico é justamente a posição. Então, quando a gente analisa, quando a gente olha para a área, né, desse cara, então, quando a gente olha para a área desse cara, a gente tem que a área, né, a área, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser a base, eu estou analisando um retângulo, né, então vai ser a base, que é tzinho, que tem o valor de tzinho, vezes a altura. A altura é esse cara aqui, né, que é v, que é um certo v, né, apresenta um certo v aqui, tv, que é a mesma coisa, né, que vt. E isso aqui, cara, é o quê? É justamente o meu deslocamento. Mas só um adentro aqui, que é o seguinte. Se eu falo em deslocamento, eu tenho que levar em consideração os sinais. Ok? Então, se vai ser positivo ou negativo. Isso a gente vai ver já já o porquê, né? Tem a ver com relação ao movimento ser progressivo ou retrógrado. Mas a ideia aqui é que se eu penso, né, no ΔS, eu posso pensar tanto no deslocamento, né, no deslocamento escalar, mas eu também posso pensar no deslocamento e também na distância percorrida. Né? Se eu penso na distância percorrida, eu tenho que considerar o valor absoluto, ou seja, o módulo dos ΔS. Né? Então eu tenho que considerar o módulo das áreas. Tudo bem? Se eu analiso o gráfico. Tranquilo? Então, beleza. Então, em resumo, eu posso falar que a área ela é igual a, numericamente, o ΔS. Eu vou mostrar isso já já de onde vem. Vem lá do cálculo diferencial integral. E eu vou mostrar isso aqui nessa aula. Beleza? Então, beleza. Então, a área vai me dar o ΔS. Né? Se eu fazer a análise dimensional nisso aqui, eu vou ter uma unidade de comprimento. Né? Então, por isso que vai me dar o ΔS. Ok, faz sentido físico. Tem um sentido físico. Tem um significado físico. Que justamente pode ser de deslocamento ou de distância percorrida. Show de bola. Qual que é a ideia agora? Né? A ideia agora é o seguinte. Esse cara também tem uma tangente. Concorda? Então ele também tem uma inclinação. Na verdade, essa inclinação ela é nula, né? Ela é zero. E a gente sabe que a tangente de zero é zero, né? Então veja. Uma coisa mais importante ainda é o seguinte. Como a velocidade ela é constante, a aceleração ela é ΔV sobre ΔT. E é ela que vai ser a nossa tangente para esse cara. Ok? Que eu vou chamar de tangente de θ. Só que nesse caso, no movimento uniforme, a gente tem o seguinte, que a aceleração é a variação da velocidade com relação ao tempo, e isso vai ser igual a tangente de θ, mas a tangente de θ, aquele ângulo θ, é justamente o 0 graus, né? 0 graus, tudo bem? Então, como é 0 graus, então eu tenho a tangente de 0, que é igual a 0, né? Então, você não tem a variação, a velocidade ela não varia em relação ao tempo. Isso faz sentido, né? Beleza, então essa tangente ela vai ser, pro caso do movimento uniforme, vai ser nulo, ok? Beleza. Então essa seria a segunda propriedade dentro dessa análise. Isso vai aparecer em movimento uniformemente variado, ok? Eu vou discutir a respeito dessa taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Ok. O que a gente tem que ficar esperto agora é o seguinte, com relação ao tipo de movimento. Lembra que eu falei sobre isso, né? Tipo de movimento, a gente tem um movimento progressivo, né? E quando que acontece o movimento progressivo? É quando a velocidade está no mesmo sentido da trajetória, né? A orientação está no mesmo sentido da trajetória, então significa que eu tenho um móvel, né?
a orientação positiva está para cá, então ele está indo nessa direção. Então, o meu gráfico para esse cara é o quê? Vai ser velocidade, tempo. Vai ser na parte de cima, né? Tudo bem? Onde a velocidade ela é constante e ela é maior que zero. Então, eu tenho um movimento progressivo, tudo bem? Essa é a ideia. Se eu falo que o movimento ele é retrógrado, a gente vai ter o contrário, né? A gente vai ter o seguinte, que é o tempo, né? Que é a velocidade. Eu vou colocar até de outra cor para ficar visível. A gente vai ter o seguinte, a velocidade ela é constante, porém ela é menor que zero, beleza? Então a velocidade ela é menor que zero. Para esse cara a velocidade é maior que zero e para esse cara a velocidade ela é menor que zero. Tudo bem? Tem que tomar cuidado com isso quando você faz uma análise gráfica. Beleza, pessoal? Tranquilo, então era essa a segunda observação, tá? Que tem que ficar atento. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. Aqui, né, representaria que o sentido, na verdade, está contrário à sua trajetória, beleza? O móvel, como se eu pegasse, por exemplo, então, né, você pega um móvel, a trajetória está nesse sentido, então esse cara está deslocando no sentido contrário, ok? Beleza, então essa é a ideia. Tranquilo, pessoal? Bem de boa, né? E claro, né, a sua posição, se a velocidade é negativa, a posição está variando para o lado negativo do eixo, né? E aí vai ser negativo também, enfim. Isso depende, né? Às vezes vai passar pelo marco zero, depende da situação. Fazer a análise gráfica, eu vou trazer aqui exercícios no vídeo futuro, onde eu vou fazer a análise gráfica de cada gráfico que aparece ali. Beleza? E aí vocês vão ver como que isso fica claro, a ideia. Tudo bem? Então, beleza. Agora a gente vai entrar na ideia de cálculo, né? Então, não é para se assustar nem nada. A ideia é apenas criar a intuição e eu vou mostrar para vocês uma outra forma, que na verdade é a forma de como a gente chega nesse resultado, de que a aceleração ela é numericamente igual à variação do espaço, né? O deslocamento. Beleza? Então, vamos lá. Então, noção de cálculo. Okay? E aí, quando eu falo a noção de cálculo, eu estou me referindo já ao ensino superior, né? Ao pessoal que está numa graduação, possivelmente. E a ideia, né? Vamos lá. A gente sabe, veja só, olha como eu vou construir o raciocínio em cima disso. A gente sabe que a velocidade instantânea ela é igual ao limite quando a variação do meu tempo ele tende a um certo ponto, né? Ou seja, ele tende a zero ali, da variação do deslocamento em relação ao tempo. Isso aqui é a mesma ideia lá de derivada, né? A definição de derivada cai nisso, né? Beleza. Ok, eu tenho essa ideia. Eu não vou passar dt multiplicando, não vou fazer isso. Mas a gente vai analisar o gráfico. O gráfico, em específico o gráfico, qual que é a ideia? Para o movimento uniforme, então para o movimento uniforme, como que seria essa construção, né? A gente sabe que a velocidade ela é constante, né? Então a gente sabe que a velocidade ela é constante. Então a velocidade está aqui. Então ela vai permanecer constante, ela não vai se alterar, né? Ela não vai se alterar. Beleza, eu vou fazer o cálculo, né? Vou fazer essa velocidade, vou manter essa velocidade constante até um certo instante t. Beleza, até um certo instante t. Veja que eu comecei do ponto zero, ok? T0 igual a zero, né? Então o meu intervalo de tempo, né, vai ser do zero menor ou igual, vou chamar isso aqui de tn, vai, que é menor ou igual a tn. Tudo bem? Beleza, então esse é o intervalo de tempo.
melhor ainda, vamos lá. Aqui entra a ideia de definição de integral. Porque a integral ela serve basicamente para você calcular a área abaixo de uma curva, né? Basicamente, logo nos inícios dos estudos de cálculo 1, já no finalzinho, né, quando você começa a estudar integral, você vai ver toda uma definição formal de primitiva, né? Aqui eu já estou assumindo que você já tem a ideia de teorema fundamental do cálculo, beleza? Qual que é a ideia? Eu vou pegar e eu vou fazer uma somatória. Essa soma, eu acho que ela, se eu não me engano, ela é uma somatória de rima, né, que fala integração de rima. E o que acontece? Eu vou pegar partições, N partições, né, de modo que eu vou ter retângulos. Então eu vou pegar vários retângulos, ok? E eu vou ter essas partições, certo? Claro que para uma reta constante, né? Uma reta constante foi sempre para uma função constante, essas partições basicamente vão ser iguais, né? Então não tem muito o que dizer a respeito. Mas a ideia é justamente pegar esses retângulos, ok? N retângulos, de forma que preenche todo esse espaço, tudo bem? E eu vou escrever da seguinte forma, isso aqui eu vou chamar de A, beleza? Então eu vou falar que a área, né, desse gráfico vai ser igual ao limite. Percebe que quando o meu ΔT tende a um ponto, né, ou seja, quando eu vou estreitando esse ΔT a um valor muito pequeno, ou seja, o meu ΔT de K, porque eu vou ter vários ΔT, né? Eu estou falando que isso aqui é um ΔT 1, ΔT3, e sempre no mesmo intervalo, tá? É a mesma partição, são partições, são divisões iguais, né? De modo que são iguais, de que sejam iguais. Então esse ΔT1 é igual a ΔT3 e por aí vai, beleza? Até um ΔTn. Beleza, nesse caso eu coloquei como sendo... Beleza, pode ser isso. Ok. E vai tender a zero. Então essa partição, né? Esse ΔTk, ele vai tender a um valor muito pequeno. É isso que eu estou colocando aqui. Isso aqui é igual à somatória da área de cada retângulo. Então eu tenho aqui uma área A1, na verdade A3, né? A2, esse aqui seria o A1. Então eu tenho uma somatória dessas áreas. Só que a área desse camarada é o que? É a velocidade, né? Vezes essa variação. Então é a velocidade em função do tempo vezes o que? Essa partição, né? Esse ΔT, que eu vou chamar de ΔTk. Tudo bem? Essa é a ideia. Só que onde está variando, né? Está variando de zero, ou seja, está variando de k igual a zero, né? Até n. Tudo bem? Que nesse caso vai chegar a um certo t. Esse cara, esse limite, ele nada mais é do que a nossa integral. Beleza? Ele nada mais é do que a nossa integral. Mas o que é a área, né? Qual que é o significado físico da área que a gente viu? É justamente o meu ΔS. Então isso implica que meu ΔS é igual ao limite desses valores, dessas partições de ΔTk, tendendo a um valor muito próximo de zero, ou seja, eu estou fazendo infinito, não é necessariamente infinito, mas eu estou tornando aqueles pontos, né, aqueles retângulos muito estreitos, cada vez mais estreito, ok? A ponto que vai chegar uma hora que vai aparecer uma linha, né, uma linha. E aí você vai somar todas essas linhas, e quando você soma todas essas linhas, vai dar justamente a área desse camarada, né? E aí a gente tem o seguinte, ou seja, a soma de k igual a zero, a n. V de t é uma função que ela é contínua, né? Isso vocês vão ver com um pouco mais de rigor matemático, um pouco mais de detalhamento no ensino superior. Aqui não é a ideia. A ideia é só eu mostrar de onde vem a ideia. É mais ou menos essa a ideia. Ó. A ideia que vem da ideia que vem da ideia. Mas vamos lá. Essa função, ela é uma função, além de ser contínua, ela é uma constante. Então,
que é igual a V. Tudo bem? Ela é constante e aí vale V. V delta TK. Só que quando eu aplico esse limite, cara, eu vou ter uma integral. Então, isso aqui vai virar uma integral, certo? De 0 a n. Só que quando eu faço essas n partições, né, eu vou chegar a um valor t. Por isso aquele intervalo de 0 menor que tk menor que t, né? Esse tk tem toda uma definição formal. Aqui eu só estou simplificando mais assim só para mostrar a ideia. Isso aqui vai de 0 a t. V, esse delta tk, né, vai virar um delta, um diferencial, né, um dt, um infinitesimal, beleza? E quando eu faço essa somatória, eu vou ter simplesmente o quê? O v, né, quando eu calculo essa integral, o v sai para fora, então fica v. A integral de dt é t, já aplicando direto o teorema fundamental do cálculo, então eu vou ter t menos 0, ok? Então, delta S vai ser igual a VT. Tranquilo? Claro que aqui eu peguei a partir de 1.0, né? Ah, se eu pegasse, por exemplo, essa parte aqui só, né? Se eu calculasse só essa área aqui, né? Ao invés de ser 0, aqui vai ser um certo t', né? Então vai ficar entre t' e t. Aí eu faria, então ao invés de 0 aqui, seria t'. Tudo bem? Essa é a ideia. Beleza, pessoal? Assim, é bastante simples, né? Se for analisar assim, é claro, tem toda uma teoria por trás, né? Tem todo um estudo por trás disso, mas de um modo mais geral, assim, trazendo para vocês uma ideia do que seria esse cálculo, seria baseado nessa ideia aí. Tranquilo, pessoal? Então é isso, acho que de gráficos de movimento uniforme a gente varreu tudo aí o que tinha que falar. Beleza? Na próxima aula eu vou trazer para vocês gráficos de movimento uniformemente variado. Quando a gente vê todos esses gráficos, aí eu vou cair em exercícios. Tudo bem? Além disso, né, em movimento uniformemente variado, eu vou falar um pouquinho também com relação ao cálculo. Mas é isso, pessoal. Muito, muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, dê aquele like, compartilha com os amigos e se não for inscrito, cara, por favor, se inscreva. Ajuda o canal a crescer. Eu estou trazendo aqui um curso completo. Vou deixar até como que chama? Kart, não lembro agora como chama exatamente, mas eu vou deixar aqui para vocês acessarem esse curso. É um curso completo de física básica, gratuito aqui no YouTube mesmo, beleza? Para vocês terem uma noção de como funciona a física, né? Nível ensino médio e vestibulandos. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Valeu, falou!